Então, pessoal, continuando aí nosso assunto de transformar de Laplace, como a gente tem pouco tempo, né? Andei vendo aí nesse fim de semana, eu vou passar aqui Na verdade, o que eu vou fazer é o seguinte, para a gente ganhar tempo e poder treinar mais, né? Então, eu vou terminar hoje com as propriedades, né? As propriedades da transformada. Na aula passada a gente começou com essas propriedades e eu vou deixar para vocês demonstrarem as propriedades nos exercícios com socialista, tá ok? Não é nada demais, nenhuma demonstração é complicada, nenhuma. Todas estão no livro, etc. Então, nada demais. Não tem nenhuma mágica. O máximo que você tem que fazer é uma mudança de variáveis, alguma coisa do gênero, tá? E a gente vai só usar as propriedades, que é mais interessante para a gente começar a trabalhar em cima de exemplos da aplicação, tá ok? Então, então a gente tem essa transparência aqui que eu fiz, e na verdade foi uma coisa para um teste seletivo que eu fiz aqui na UEM, né, na época que a gente tinha que fazer, quando eu achei que não ia ter que fazer mais nenhum teste seletivo, já tinha feito concurso, tudo, tive que fazer mais um. Esse foi o último teste seletivo que eu fiz, né? E caiu na parte, né, na prova didática, caiu transformado de Laplace, aplicações. Tá? Então, só para a gente relembrar do que a gente já viu, né? A gente usa transformado de Laplace para facilitar uma série de análises que a gente faz quando a gente está trabalhando em problemas de engenharia elétrica e de engenharia de mecânica também, em matemática e outras em geral, certo? O que o transformado de Laplace faz é sair do domínio do tempo e entrar no domínio da frequência. Isso a transformada de Fourier também faz, que a gente vai aprender a ensinar em sistemas 2. Tá? Eu só não falo de transformada de Fourier ensinar em sistemas 1, poderia falar tranquilamente. Tem cursos que falam daquilo que a gente viu da nossa primeira avaliação, que é a parte de sinais, etc., convolução, e passa para transformar de Fourier. E depois fala de transformar de Laplace. Até para explicar as transformadas é mais fácil, né, na verdade, para explicar a ideia. Né? Porque, por exemplo, a transformada de Laplace ela foi, digamos, desenvolvida para acabar com algumas limitações da transformada de Fourier. A transformada de Fourier tinha algumas funções que você não conseguia obter a transformada. Ou quando você tinha as transformadas, geravam funções que não são muito bem, digamos assim, comportadas. Assim. Exemplo, a função delta é uma função que vocês já viram, sabem qual é a definição, mas é uma função complicada até de definir, etc. E tal, né? E tem muita transformada de Fourier que dá a função delta. Tá? A própria transformada do impulso, né, da constante em Fourier, aparece uma função delta. Tá? Laplace isso já não acontece. Tá? Então, a transformada de Laplace, só lembrando, né, ela é uma transformação da variável tempo na variável frequência para sistemas em tempo contínuo. Tá? Transformada de Fourier também. Né? Para sistemas em tempos discretos, nós vamos falar sobre a transformada Z. Né? Se der tempo, a gente vai falar sobre a transformada discreta de Fourier. Eu já não garanto. Vamos ver como é que fica. Tá certo? A variável complexa que você vai ter, a frequência complexa para a qual você faz a transformação, ela é representada pela letra S. Tá ok? Pela letra S. Tá ok? Olha, legal. Aqui tem a definição da transformada de Laplace, né? Bilateral, a gente já viu, né? É integral de menos infinito até mais infinito, do x de t elevado a menos st dt, onde S é a variável complexa aqui, que tem parte real e tem parte imaginária. Tá? Né? Fourier só tem a parte imaginária. A gente vai falar sobre isso depois. Ok? A transformada de Laplace bilateral, ela tem algumas limitações, tá? Que são, na hora de você determinar a transformada de Laplace, se você for usar a bilateral, você tem que tomar cuidado com a região de convergência para poder fazer a volta.
A gente já viu isso na aula passada, né? Então, essa transformada existe numa determinada região de convergência, né? Por que a gente tem que se preocupar com isso? Porque na hora de fazer a volta, ou seja, a transformada inversa, se você não tiver isso, você não consegue identificar uma relação 1 para 1, uma relação bionívoca, tá? A gente não vai se preocupar com isso, por quê? Porque a gente vai usar a transformada de Laplace unilateral, né? Que você já tem. Não que você não precise da região de convergência na unilateral, mas ela não é importante para fazer a transformada inversa, tá? Então aqui eu falo aqui da região de convergência, que a gente já viu também, né? Tá certo? E aí mostra que, por exemplo, a transformada de Laplace dessa função aqui e, deixa eu ver se tem a outra aqui, não, mas do e elevado a menos at de t, né, que é essa função aqui, ó. São duas funções diferentes que têm a mesma transformada de Laplace, que é 1 sobre s mais a, 1 sobre s mais a, tá? Se você usando o lateral, você consegue uma relação 1 para 1. Tá? Bom, a transformada inversa é a operação inversa da transformada de Laplace, certo? Fazendo só uma recordação para a gente lembrar, tá? A transformada inversa, se você tentar usar a definição para calcular, você vai ter uma dificuldade, porque você vai ter que fazer uma integral no plano, né? Como é um mapeamento, né? Como Laplace mapeia o tempo, que é uma variável unidimensional, né? Normalmente, em S, que é a frequência complexa, e a frequência complexa ela tem valores complexos, como o nome já está dizendo, né? Tem parte real e tem parte imaginária. Quando você vai fazer ao contrário, você tem que sair do plano para chegar na linha, né? O que eu quero dizer com isso? Quando você trabalha com transformada de Laplace, você tem um sinal qualquer, é um x de t. Ele depende apenas da variável t, que é um número real. Não tem parte complexa. Quando você passa isso para Laplace, não dá nem para desenhar às vezes. Porque na verdade a gente nem desenha. Vocês já perceberam que nunca se desenha a transformada de Laplace? Você não desenha a transformada, você só tem o valor da transformada. Por exemplo, aquele e elevado a menos at, u de t, dá o quê? Dá 1 sobre s mais a. Como é que você desenha 1 sobre s mais a? Vamos supor que a você conheça, que seja um número, por exemplo, 1 sobre 2t, dá 1 sobre s mais 2. Como é que você desenha isso aqui? Já perceberam que não é tão simples desenhar isso aqui? 1 sobre s mais 2, você tem que desenhar para todos os valores de s, certo? E aí você tem infinitos valores, né, no plano, na parte real, e infinitos valores na parte complexa. Na hora de desenhar dá trabalho. Como é que você desenha isso? Você faz o seguinte, você fixa um valor. Por exemplo, vamos supor que o meu sigma, né, seja 1, certo? Aí você vai ter num plano o desenho. Aí você bota 1.1, aí tem um outro desenho. Entendeu? Dá uma coisa bidimensional, não sei se vocês estão entendendo. Certo? Na verdade, o desenho é tridimensional, né? Tá? E você vai integrar no plano para poder chegar, né, na parte, no T, se você quiser voltar, certo? Ou seja, dá muito trabalho, né? A gente não tem como fazer, não é que não tenha como fazer, mas as ferramentas matemáticas são complicadas. Então o que a gente faz? A gente não usa a integral propriamente dita, a gente faz o uso de tabelas, né? Então você tem aqui uma tabela de transformada de Laplace. Ou seja, você tem que fazer o seguinte, ó, você tem que usar, você tem que de alguma forma deixar a sua função em S em alguma coisa que esteja desse lado aqui. Para quê? Para depois, olhando a tabela, você saber quem é a função do tempo que gerou ela. Tá dando para entender? Tá? E aí nem sempre você consegue deixar de alguma forma aqui desse lado, como vocês acabaram de ver aqui. Certo? Nem sempre você consegue isso. Se vocês estão entendendo o que eu estou falando, ok? Então, como é que você faz para conseguir? Você aí depois tem que arrumar. A gente até fez na aula passada como é que faz transformadas inversas, etc. Vamos supor que a tabela que vocês tenham durante a prova para acesso seja essa. Ótimo, é uma tabela bem completa. Tá? E aí, de repente, apareceu lá que a sua transformada de Laplace é uma coisa assim, ó.
uma coisa desse tipo, né? E aí você tenta verificar se o que está aqui, ó, está na tabela. Aí você olha que não está na tabela, certo? Então, como a gente vai encontrar sempre transformadas de Laplace em que aparece polinômios, né, onde tem uma relação em S, o que a gente faz é o quê? A gente pega e faz a expansão. Isso aqui é um polinômio, né? Onde você tem um numerador e um denominador, certo? O que a gente vai fazer é o quê? É tentar expandir isso aqui em frações parciais, certo? Uma que a gente até conhece, vai ser um S mais 1. Aqui o S ao quadrado mais 2S mais 3, a gente tem que ver se as raízes são reais ou complexas, certo? Se elas forem reais, a gente tem que fatorar isso, certo? Fatorar como? Botar um S mais A, um S mais B. E aí colocaria aqui S mais A, S mais B. É real? Você vê logo, B2 dá 4, certo? Menos 4 vezes 3, que dá 12, dá complexo, não é? Então não dá para fazer assim. Eu não posso ter isso. O que a gente vai ter? A gente vai ter uma coisa assim mesmo. S ao quadrado mais 2S mais 3. Certo? E aqui em cima, aqui vai ter vou botar aqui um C, só para facilitar. E aqui você tem que colocar um AS mais B. Por que um AS mais B? Porque tem uma tabela lá, que vocês podem ter acesso ou não, que diz que a transformada de Laplace de AS mais B sobre S ao quadrado mais 2AS mais C pequenininho, se eu não me engano, né? Você consegue, através de uma fórmula, fazer a transformada inversa. Só pode usar isso aqui quando você está trabalhando com raízes complexas. Ah, mas vamos supor que a sua tabela, como essa que está aqui, não tenha isso, ou seja, não tem essa opção. Aí o que você vai fazer? Aí eu já falei para vocês, ó. Aí vocês vão completar os quadrados aqui, lembra? Como é que faz? Ó? É só pegar, sempre que tiver raiz complexa, é só pegar esse cara aqui, ó, e dividir por 2. Quem é esse cara aqui? Deixa eu zerar aqui. Quem é esse cara aqui? É o termo que multiplica o S. E aí fazer assim, ó. É só dividir por 2. Se aqui fosse 3S, que também daria raiz complexa, que daria 9 menos 12, certo? Você botaria S mais 1,5, certo? É só dividir por 2. O que você vai fazer? Você vai colocar S mais... Quanto é que é 2 dividido por 2? 1. Ao quadrado. Quanto é que vai dar isso? Isso aqui vai dar S ao quadrado mais 2S mais... Quanto? 1. Certo? Aí olha só. Uma aqui é mais 3, para poder fazer aqui embaixo, que seja fazer com que esse termo que eu estou fazendo aqui embaixo seja exatamente esse termo que está aqui, o que eu tenho que colocar aqui? Mais 2. Só fazer a conta. Entenderam o que eu estou falando? Certo? E aí? Por que você faz isso? Porque aí olha o que você vai fazer. Você não vai trabalhar assim. Quer dizer, até vai trabalhar assim, só que um pouquinho diferente. Você vai fazer o seguinte, você vai fazer... uma coisa assim, um AS mais B sobre um S mais 1 ao quadrado mais... É importante colocar esse, ó, raiz de 2 ao quadrado. Né? Tem que pegar o que sobrou aqui, né, e elevar ao quadrado. Aí em cima você vai arrumar para aparecer, né? Na verdade, essa parte aqui, o A é fácil, tá? Mas o B tem que aparecer um raiz de 2, certo? O A é fácil? Como assim? O A é fácil, a gente vai descobrir como é que calcula isso. A gente já fez isso na aula passada, mas vai fazer em outros exemplos, né? E aí você vai usar um desses caras aqui, ó. Na verdade, você tem que colocar um S mais 1 aqui em cima. Por quê? Porque aí você vai usar, ó, S mais 1, e o ômega vai ser o quê? Vai ser raiz de 2. Você vai usar esse par aqui, ó, para dar o E elevado a menos AT. Entenderam? Ok? E para dar o E elevado a menos AT seno de ômega t, tem que aparecer o raiz de 2, ou o ômega ali. Entenderam como é que a gente vai fazer? Tá? Às vezes a tabela que vai ser disponível na prova, que vocês têm acesso, vai ser essa aqui. Então nem sempre vai ter aquela que você tenha a facilidade ali de encontrar o AS mais B. Certo? Legal. Continuando, né? Então,
acabei de falar, né? Nem sempre é possível utilizar a tabela. Na maioria das vezes, a transformada de Laplace é expressa por n de S sobre d de S. Assim, a gente tem etapas para determinar a transformada de Laplace. Primeiro, decompor o f de S em termos simples, né? Usando expansão e frações parciais. Importantíssimo, não falei aqui, mas falei em sala, na última aula. O que acontece quando o numerador, a ordem de n de S, é maior ou igual à ordem de d de S? O que tem que fazer? Dividir. Certo? Tem que ser dividido. Maior ou igual. Aí você vai ter, se for igual, vai ter um número inteiro. Certo? Um número inteiro, desculpa. Um número, normalmente é inteiro, né? Mas pode ser um número qualquer real. Certo? Se for maior, vai ter um polinômio em S. Né? Um S mais 1, ou um S ao quadrado mais S mais 1. E a gente vai ver aqui como é que faz para fazer a transformada, por exemplo, inversa de S, que a gente não viu ainda. Certo? Não está na nossa tabela. Não tem transformada inversa de S. Tá? Deixa eu apagar aqui, deixar a tabela mais clara. Né? Não tem transformada inversa de S. Tem de 1 sobre S, mas não serve. Ok? Outra coisa que é importante aqui, como a gente está trabalhando com função, com transformada de Laplace unilateral, apesar de não aparecer aqui, tudo aqui é um f de t que multiplica o quê? Um u de t. Tudo aí para colocar o u de t em tudo. Tá? Quando fizer a transformada inversa. Importante isso. Tá? Importante. Detalhe. Só não precisa colocar o u de t em tudo em dois caras. No w de t, u de t, e no u de t, né? Se você fizer u de t vezes u de t, dá o próprio o quê? U de t. U de t vezes u de t dá o próprio de t, né? Só você pegar a função, é isso aqui, né? Ok? Se multiplicar por ela mesma, vai dar ela mesma. Né? Tudo 0, tudo 1. Certo? O delta também. Né? O delta é isso vezes o u de t, mas aí só vai existir no valor, né? 0, vai dar só o próprio delta. Tá certo? Isso é importante. Legal. E a gente começou a ver as propriedades na aula passada, né? Então a gente falou da linearidade, que diz o seguinte, que a transformada de Laplace de uma combinação linear é a combinação linear das transformadas de Laplace. Certo? Todas essas propriedades que eu vou falar agora, eu vou pedir para vocês provarem num exercício que vai ser entregue no dia da nossa avaliação. Certo? Mas nada de complicado. Essa primeira, então, é ridiculamente simples de provar. Tá? A segunda propriedade é a da escalonamento no tempo, né? Em que você faz a transformada de Laplace de uma função, né? Um a vezes o t, né? Se tiver um 2t, por exemplo, vai dar o quê? Vai dar 1 sobre 2, que multiplica a transformada de S, né? A transformada de Laplace, em S sobre A. Certo? Não entendi. Vamos fazer um exemplo aqui, só para vocês verem como é que é esse escalonamento no tempo. Vamos pegar uma transformada que a gente conhece. Vamos pegar aqui essa transformada aqui. Deixa eu ver se eu consigo uma que seja interessante. Porque, na verdade, eu não queria uma que só tivesse o t, mas aqui já tem o próprio t. É que aqui já tem, não tem uma. Depois eu encontro um exemplo mais fácil de ver, mas é que eu realmente não encontrei aqui, né? Não é tão fácil aqui na tabela. Ok. Tudo bem, depois a gente vê um exemplo aqui, nos exercícios. Deslocamento no tempo a gente fez na aula passada também, né? Que se você deslocar a sua função a unidades para a direita, né? Lembrando que a função ela é multiplicada por u de t, né? O que acontece? Você multiplica por e elevado a menos as, certo? E isso é importante, porque quando tiver um e elevado a menos 3s, um e elevado a menos 4s no lado direito, na transformada, né? Você ignora ele, você faz a transformada normal. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Vamos supor que você tenha
que calcular a transformada de Laplace isso aqui, ó, transformada de Laplace inversa dessa seguinte função que eu vou escrever aqui, ó, S mais 2 sobre S mais 3, S mais 4, tá? Que multiplica E elevado a menos 2S, tá? O que vocês vão fazer? Qual é o raciocínio que vocês fazem? Vocês simplesmente esquecem isso. Faz a transformada de Laplace do resto. Desse aqui. Transformada de Laplace inversa. Vamos fazer rapidinho só para a gente lembrar. Essa aqui é fácil de fazer, né? Como é que a gente faz a transformada de Laplace disso? A gente pega e faz o seguinte, ó. Transformada de Laplace inversa de S mais 2 sobre S mais 3, S mais 4. Não está na tabela. Vai ser o quê? Vai ser transformada de Laplace inversa de quem? De S mais 2, desculpe, de A sobre S mais 2, mais um B, mais 2 na onde, Abel? S mais 3, mais um B sobre S mais 4. Não é isso? A gente vai fazer expansão em frações parciais. Ok? Não vou nem calcular A e B para a gente não perder tempo. Eu sei que essa transformada inversa, se eu conhecesse A, ia ser quanto? Como é que a gente vê lá na tabela? 1 sobre S mais A é o quê? 1 sobre S mais A, pessoal. Responde. Está dando para ver aí? Está complicado de enxergar. E elevado a menos AT. Não é isso? Então, U de T. Não se esqueçam que é. Então, isso aqui vai ser o quê? Vai ser A E elevado a menos 3T U de T. Concordam? Essa é a transformada inversa, não é? Mais o quê? Mais um B E elevado a quanto? Vamos, pessoal? U de T. Isso seria a transformada de Laplace inversa de quem? Desse cara aqui, que equivale a esse cara aqui. Certo? Mas tem um termo que é esse, ó, que é o E elevado a menos 2S. O que a gente tem que fazer então agora? A gente tem que fazer, a resposta final vai ser A, que multiplica E elevado a menos 3, que multiplica quanto? Mais B elevado a menos 4, que multiplica quanto? Entenderam? Você faz a transformada normal, no final você só faz o deslocamento que você tem. Entendido? Tá? Fala. Na prática eu posso sempre aplicar as propriedades. Vai aplicar na prática o tempo todo. Tá? Essa aqui, por exemplo, às vezes, olha só para vocês terem uma ideia. O que significa, por exemplo, a transformada de Laplace ter um termo E elevado a menos 2S, E elevado a menos 3S, ou qualquer coisa assim? É porque você tem, normalmente, você tem no sistema que você está trabalhando um tempo de atraso, né? Que você está justamente deslocando para a direita. Se você desloca para a direita, o sinal demora a acontecer aquele deslocamento, certo? Se você deslocar um sinal para a direita, ele não está atrasando o sinal, você não está fazendo ele demorar mais a acontecer, ele acontecia em 0, agora isso vai acontecer em 2, certo? Então, esse é um sinal de que aquele sistema ele causa um atraso. Isso acontece demais. Engenharia química é uma festa. Tanto que você até às vezes usa umas aproximações de padê para não ter que trabalhar com os atrasos. Eu não vou entrar em detalhes, tá? Mas é bem interessante. Aparece pra caramba isso. Quando você pega em processos de circuitos elétricos, que a gente vai usar também, não é tão comum, mas que as nossas constantes de tempo na engenharia elétrica é tudo nanosegundo, milissegundo. A constante de tempo da engenharia química é horas, minutos, né? Dias, entendeu? E é por isso que eles têm que tomar maior cuidado quando eles vão trabalhar com controle de processos, porque eles acham que, por exemplo, se você for um cara inexperiente, você pode achar que o sistema está estávelzão lá, né?
É porque a constante de tempo demora 3 dias para ela acontecer, né? E aí você tem o quê? Você tem uma instabilidade, só que demora 3, 4 dias para acontecer. O cara achou que não tinha problema nenhum, que era um negócio planão, e o negócio tem um pico, né? Só para vocês terem uma ideia, eu quando cheguei aqui em Maringá, vai fazer quase 20 anos, eu ia muito para Londrina, né? E principalmente que não tinha voos para São Paulo aqui com tanta facilidade. E aí, não sei se vocês já passaram na fábrica do Cacique, ali tem na estrada, quem passa de Maringá para Londrina tem a fábrica do café Cacique ali, né? E há uns 15 anos atrás a fábrica explodiu, né? Uma caldeira. Foi exatamente o cara que não fez o controle correto da temperatura da caldeira, porque a constante de tempo era muito alta. E ele não se preocupou com isso, né? E a caldeira explodiu. Tá? Foi um erro técnico, né? O cara foi inclusive responsabilizado pelo CREA. Era um engenheiro mecânico na época. Tem que saber transformar de Laplace. Você pode matar alguém se você não sabe transformar de Laplace, tá vendo? Ok? E morreram 2 pessoas. Sabe? Explodiu na hora que os funcionários estavam manipulando. Né? Acontece. E tudo a ver com isso, né? Com atrasos, certo? Legal. Notem, esse deslocamento aqui, ó, que a gente fala é um deslocamento no tempo, né? Ó, a gente pode ter um deslocamento na frequência também, ó. Aparecer um S mais A. Tá vendo aqui? E aí o deslocamento na frequência aparece o quê? Aparece um E elevado a menos AT aqui que multiplica a função. Certo? Olha que coisa interessante, ó. A gente fez o seguinte, a gente determinou o seguinte, ó. A gente calculou, quando a gente fez na primeira aula, a transformada de Laplace do E elevado a menos AT U de T. E a gente viu que isso aqui era 1 sobre S mais A. E lembra que eu falei que a gente não precisava calcular nenhuma transformada de Laplace, a gente podia simplesmente calcular uma só e descobrir toda a tabela usando propriedades? Olha que coisa interessante, ó. Se eu soubesse, e a gente também calculou isso, a transformada do U de T, que dá 1 sobre S, tá certo? Olha que coisa interessante, ó. Se eu pegar aqui o S agora e trocar por S mais A, o que eu tenho que fazer desse lado aqui? Eu tenho que multiplicar por E elevado a menos AT. Então, vocês estão vendo que vocês conseguem descobrir a transformada de Laplace usando a propriedade? Uma que vocês não tinham. Concordam comigo? Ah, essa propriedade é complicada? Não, não é difícil. Vocês vão ver. É só demonstrar essa propriedade aqui. É só vocês trabalharem basicamente com mudanças de variável dentro da definição. Nada demais. Vocês vão ver que vocês vão ter que fazer. Certo? Ok? Interessante. A derivada no tempo, né, essa é uma das mais úteis para a gente. Né? Como assim? Ele fala que a transformada de Laplace da derivada de uma função é S vezes o valor da função, né? Desculpa, S vezes o valor da transformada de Laplace da função original. Que é isso aqui, ó, eu posso escrever assim, ó. Eu escrevi assim, ó, transformada de Laplace de f' de t, que é a transformada de Laplace de df de t dt, é igual a S vezes a transformada de Laplace de f de t, certo? F grande de S é a transformada de Laplace de f de t. Ou seja, eu não preciso conhecer a transformada de Laplace de f' de t. Basta eu conhecer a transformada de Laplace de f de t. Certo? Ok? E eu tenho que conhecer também o valor da função, né, f de t no ponto 0 menos. Certo? Ok. Vocês vão ver como é que se faz isso. Como é que se faz isso? Usando a definição. Como é que se demonstra isso? Usando a definição e usando integração por partes. Agora, olha que coisa legal. Opa! Fiz merda. Olha só. Olha que coisa legal.
Eu acabei de demonstrar não, eu acabei de descobrir como eu calculo a transformada de Laplace, né, da inversa de S puro, Szinho, né, que não tem na tabela. Como é que você faz isso? Olha só. Eu sei que a transformada de quem? Do delta de t vale quanto? Vale 1. Certo? Essa é a transformada de Laplace mais fácil de calcular, né? Você coloca na definição da integral de delta da função, é a função e elevado a st em s em t igual a 0, em t igual a 0 é e elevado a 0, e elevado a 0 dá 1. Certo? Essa é a mais fácil de calcular. Eu até falo, só precisa saber essa transformada. Olha que coisa interessante. Se você sabe essa transformada, você sabe as propriedades, você sabe montar a tabela inteira. Eu vou mostrar para vocês já já. Ó. Vamos supor, você sabe essa transformada aqui. Ó. Por exemplo, vamos pegar agora um valor que não está na tabela. Faz assim. Transformar de Laplace de delta linha de t. Quem é delta linha de t? Pô, a função escrota pra cacete. Por quê? Porque delta t já é escroto. Né? Delta linha de t é a derivada de delta de t. Né? Ela é um dublê, que a gente chama. Né? É como se fosse metade impulsional no zero para cima, metade impulsional no zero para baixo. Não tentem não, você pode até ter uma ideia de como funciona assim. Lembra que o delta de t você pode simular assim? Colocando um pulso retangular e fazendo ele ficar cada vez mais fininho. Concorda comigo? Imagina a derivada desse pulso retangular. Não vai ter a derivada não vai ser um cara aqui para cima e um cara aqui para baixo, né? Porque você vai ter uma derivada ali num ponto que tem descontinuidade. Então você pode imaginar o delta linha de t como se fosse um cara para cima e um cara para baixo ali. Meio complicado de entender, porém, esquece, você não vai ter que desenhar. Né? Só vai ter que escrever quem é. Quem é o delta linha? Qual é a derivada disso? Como é que eu faço para calcular a transformada de Laplace? Eu posso substituir na fórmula, vai me dar um trabalho tremendo. Né? Porque integral de delta linha não é uma coisa tão simples de fazer. Porém, se eu usar a propriedade da derivada diz o seguinte, que isso aqui vale quanto? Vale S, vezes a transformada de Laplace de quem? Da função, menos o quê? O valor da função em 0 menos. Concorda comigo? Só estou usando a propriedade. Quanto é que vale isso aqui? Está escrito aí na frente de vocês. 1. Quanto é que vale isso aqui? Quanto vale o delta em qualquer valor que não seja 0? 0. Então, isso aqui é 0. Isso aqui vai dar quanto? S. Eu posso demonstrar também que o delta 2 linhas é S ao quadrado, o delta 3 linhas é S ao cubo e assim por diante. Está vendo? É um par de transformadas que não está na tabela. Certo? Importante vocês saberem. Se tiver um numerador sobre... Isso não é na prática, né, galera? É importante saber para conhecer a matemática, porque na prática não vai ter nenhum sistema real que tenha, né, uma transformada de Laplace com um numerador que seja igual até pode acontecer, mas maior do que o denominador, muito difícil, tá? Na prática, sistemas físicos reais, certo? Coisa que engenheiro trabalha, né? Engenheiro não trabalha com sistema. Quem trabalha com isso é matemático. Aí também vai fazer transformada de Laplace bilateral, né? Vai fazer elucubrações matemáticas. Nós somos engenheiros, então somos práticos acima de tudo. Legal? Aqui ele coloca, ó. Notem, aqui ele faz o quê? Ele faz a expansão da propriedade para N, certo? E aí poderia aparecer, certo? Qual é a coisa interessante disso? Ó? Você consegue também aqui descobrir a transformada de Laplace. A gente sabe que o U de t deu 1 sobre S, certo? A gente calculou, certo? A gente pode... Vamos supor que eu conheça a transformada de Laplace de U de t. Então, transformada de Laplace de U de t, eu sei que vale quanto? 1 sobre S. Certo? E aí? E aí, se você fizer a transformada de Laplace de du de t dt, vai ser quem? Vai ser S vezes a transformada de Laplace de U de t
menos o U de menos o U de 0 menos. Quanto é que é o U de 0 menos? Lembra quem é o U de T? Quanto é o U de 0 menos? 0. Quem é transformado de Laplace de T? Está escrito aqui, quanto é que é? 1 sobre S. Multiplica por S. Ah, deu que isso aqui vai ser 1. Mas claro que vai ser 1, isso aqui é o delta de T. Não é isso? Né? Mais uma forma aí de a gente comprovar a propriedade. Legal? Ah, mas você podia ter feito direto, Abel. Deu de T era delta de T, você podia ter colocado 1. Sim, podia. Tá? Estou mostrando que a propriedade vale. Certo? Legal. Essa aqui é mais interessante. Não é que seja mais interessante, mas é que eu falo que se eu conheço essa propriedade aqui, a propriedade da integração, certo? Eu consigo, né, aí a partir dela eu consigo montar a tabela toda. Como assim? Só partindo da transformada do delta de T. Por quê? Olha só, ele fala o seguinte, que a transformada de Laplace da integral de fx dx, né, de 0, a gente pode colocar de 0 menos até t, né, é igual a transformada dividido, a transformada de f de x, ou de f de t, dividido por s. Por que você falou isso? Porque olha só, essa aqui dá um pouquinho mais de trabalho para provar, mas também não é nada demais. Mas eu não vou provar aqui. Mas olha que coisa interessante. Qual é que eu falei que ia começar? Eu ia começar com a transformada de Laplace de quem? Do delta de t. Essa dá quanto? Dá 1. Certo? Ok? Agora, olha só. Se eu quiser fazer a transformada de Laplace de integral de 0 a t de delta de tal, d tal, que é delta de x, dx, vai dar quanto? Pelo que eu acabei de ver, vai dar 1 sobre s vezes a transformada de Laplace do delta de t. Quanto é que é essa transformada de Laplace? Quanto é a transformada de delta de t? Quanto é que é? 1 sobre s. Ou seja, isso aqui, pessoal, para quem não sabe, é outra definição do... Quem é o delta de t? A gente já viu lá. É a derivada do U de t. Certo? Né? Vai 0, 0, 0, 0, 0, pum, 0, 0, 0, 0. Certo? Ok? Quem é o U de t? É a integral do... Deixa eu botar... Para não confundir, né? Delta de tal, d tal, só porque o t fica aqui, né? Certo? Ok? Então, como eu sei que o U de t é integral, eu posso descobrir a transformada do U de t, sabendo a transformada do delta de t e usando a propriedade. E agora, galera, olha só. Vamos voltar lá na tabela, ó. Ó, a primeira, essa aqui, essa eu usei o quê? Essa eu usei a definição. Foi simplérrima, porque eu só usei a definição usando a transformada, né, usando o delta de t, e aí eu usei a propriedade da função delta. Essa aqui, ó, a segunda, é só usar a propriedade de quem? Acabei de me demonstrar, da integração. Concordam? Essa terceira é só usar a propriedade de deslocamento na frequência. E a quarta, vocês têm ideia, né, da quarta? Olha só, dá para usar, mas eu vou mostrar uma outra propriedade. Dá para usar da integração novamente. Porque quem é a integral de U de t? É t, U de t. Certo? A integral de uma constante é t. A integral não é isso? É uma reta. A integral da reta é uma parábola e assim por diante. Né? O que vai acontecer? Então, poderia usar isso aqui, mas eu vou usar mais uma propriedade que eu não coloquei ainda, que é a multiplicação por t. Vocês vão ver. Tá? Vocês vão ver já já. Ficou ruim. Então, é esse aqui. Tudo usando propriedade. Deixa eu voltar lá, que essa propriedade também é importante. É essa aqui, ó, tá vendo? É a derivada na frequência. Porque eu já fiz o quê? Eu já fiz derivada no tempo,
é multiplicar por S e mais um valor. Integração no tempo, dividir por S. Aí tem uma propriedade dual que é a derivada na frequência. Como assim? Se você multiplicar por t uma função, o que acontece do outro lado? Você tem a derivada, né, da função, da transformada da função, em relação a S, multiplicada por menos 1. Tá? Essa aqui, inclusive, você pode fazer assim. Ó. Essa aqui, eu acho que eu tenho ela aqui, não tem. Porque essa aqui é... Depois passo para vocês, mas essa aqui você tem o seguinte, ó. Você tem a transformada de t, f de t, é igual a quanto? Menos d, f de s, em relação a s. Certo? Menos 1, né? A gente pode colocar aqui, menos 1. Ok? Se você multiplicar de novo, né? T vezes o quê? Vezes tf de t. O que vai acontecer? Isso aqui, ó, é a sua função g de t, vamos dizer assim. Isso aqui é o seu g de t. Então, o que você vai ter aqui? Você vai ter aqui um g de s, digamos assim. Então, o que vai acontecer aqui? Vai ser, a gente já viu, menos 1, que multiplica o quê? Derivada em relação a s de quem? Do g de s. Certo? E o que vai acontecer aqui? Vai ser menos 1, que multiplica menos 1, porque isso aqui, a gente sabe que é isso aqui. Né? D, ds, d, ds, de f de s. Isso aqui vai dar menos 1 ao quadrado, d2, f de s, ds ao quadrado. Tá? Essa é a forma de você chegar no t. Então, olha, t deu menos 1, né, e ds. t2 vai dar menos 1 ao quadrado, d2 de f de s. E assim por diante. Se você tivesse um t elevado a n, f de s, né, aí você vai ter todas as derivadas aí. Certo? Ok? Tá? A gente vai mostrar isso, a gente vai usar isso mais tarde. Então, aqui, se a gente quisesse, por exemplo, a gente pegava o d, a f de t sendo u de t, né? Transformado de f de t é 1 sobre s, a segunda derivada vai ser menos 1, né? 1 sobre s, s elevado a menos 1, né? Então, vai dar menos 1 vezes menos 1 sobre s menos 2. Né? O vezes s é menos 2, que é 1 sobre s ao quadrado. E assim você chega nessa tabela aqui, ó. Né? Aqui, ó. Tá vendo? T elevado a n é esse aqui. Tá? N fatorial, etc. Você vai, né, multiplicando sempre por s menos 1, menos 2, menos 2, assim por diante. Tá legal? Legal. Duas propriedades importantíssimas, né, da transformada de Laplace. O teorema do valor final e o teorema do valor inicial e a propriedade da convolução. Tá? Cara, o teorema do valor final e o teorema do valor inicial são muito importantes. Por quê? Porque permitem que vocês tenham uma ideia, né, da função sem ter que fazer a transformada inversa. Não entendi. Explico. Vamos supor que você tenha uma transformada de Laplace definida da seguinte forma. F de s é igual 2s ao quadrado mais 3s mais 1 sobre 4s ao cubo mais 4s ao quadrado mais 7s mais 8. Tá? Se eu mando vocês fazerem a transformada inversa disso, vocês vão me xingar até a minha 10ª geração, né? Por quê? Porque, porra, embaixo tem um polinômio do 3º grau. Vai se fuder. Eu não sei fatorar um polinômio do 3º grau. Sim, eu sei que você não sabe. Nem eu sei.
Entendeu? Eu vou ter que usar aí uma fórmula qualquer para tentar fatorar isso. Legal? E para fazer essa transformada vai dar um trabalho tremendo. Como é que você faz uma transformada dessa, então? Bom, se você consegue fatorar, beleza. Né? Se não, use um MATLAB ou qualquer coisa assim. Né? Mas vamos supor que você não queira fatorar. Você não quer saber isso. Você quer saber o seguinte. Isso aqui vocês concordam que isso aqui é a transformada de Laplace de uma função f de t, não é isso? Que eu estou dando. F de t que eu não sei qual é. Eu quero saber, mas eu não sei qual é. Se eu quiser saber a função, o que eu tenho que fazer? Fatorar aquilo ali, fazer expansão em frações parciais, vai dar um trabalho do cão. Concordam comigo? Porém, se eu quiser só saber alguns valores da minha função, aí eu posso usar dois teoremas muito legais, que são o teorema do valor final e o teorema do valor inicial. Como assim? São teoremas que permitem que eu determine, por exemplo, quanto vale a função f de t no ponto zero, sem ter que fazer a transformada inversa. Como assim? O que o teorema diz? O teorema diz o seguinte, ó, que o valor da função f de zero é o quê? O valor da função f de zero é o valor da função f de t no tempo t igual a zero. Certo? Lá na origem da função. Certo? Para a gente ter uma ideia, por exemplo, como é que... Se for uma forma de onda, qual era o valor inicial lá da tensão quando você ligou a chave? Certo? Logo que você ligou a chave, quanto é que vai ser? Vamos ver quanto é que vai dar? Vamos fazer o limite. Quando S tende a infinito, disso aqui, ó, 2S ao quadrado mais 3S mais 1 sobre 4S ao cubo mais 4S ao quadrado mais 7S mais 8. Quanto é que dá isso, pessoal? Quando S tende a infinito. É fácil. É fácil, galera. Quando S tende a infinito. Dá infinito sobre infinito. Vou usar L'Hopital. Precisa? Né? Dá infinito sobre infinito. A galera não sabe cálculo, é foda, né? É foda. Tá dependência enésima em cálculo. Quanto é que dá isso aqui? Quando S tende a infinito. Quanto é que dá esse limite? Ah, desculpa, tem que multiplicar por S. Tá. Beleza. Tem que multiplicar por S, desculpa. Mas de qualquer maneira, sem o S, quanto é que dava aquele limite? Zero, pô. Zero. E com o S, dá quanto agora? Desculpa, tem que colocar o S, claro. E com o S? E com o S dá quanto, pessoal? Dá 2/4, exatamente. Dá, é só pegar os maiores coeficientes, certo? Vai dar igual. Vai dar 2/4 que vai dar meio. Ou seja, essa função f de t eu não sei qual é. Mas em t igual a zero ela vale meio. Tá, quanto é que ela vale quando o tempo tende a infinito? Quanto é que ela vale quando o tempo tende a infinito? Hein? Quando S tende a zero, nesse caso aí. Quanto é que vai dar essa função aí quando S tende a zero? Vai dar zero, galera. Ou seja, legal isso aqui. É uma função que começa em meio e é uma função que termina em zero. Né? Então ela tem pinta de ser uma coisa decrescente. Né? Sistema, por exemplo, deve ser um sistema estável. Tá? Por quê? Porque ela não tende a infinito, por exemplo. Eu não posso falar isso, cuidado, hein? Mas eu posso supor isso, vocês estão entendendo? Por quê? Tem um valor inicial e tem um valor final que tende a zero. Tá? Qual é a vantagem disso? É para ter uma ideia do que vai acontecer, por exemplo, num sistema qualquer. O que vai acontecer quando o tempo, por exemplo, você fechou, o sistema coloca uma tensão e mede uma outra tensão. Coloca a tensão em t igual a zero. Quanto é que vai dar aquela tensão ali? A saída vai ser, naquele momento vai ser meio. O que vai acontecer quando o tempo crescer muito? Quando ficar ligado muito tempo? Qual é que vai ser aquela tensão de saída? Zero. Às vezes é o que você quer saber.
Você está entendendo? Não precisa saber a função em si. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Esse teorema é muito poderoso. Você consegue resolver um monte de problemas sem ter que ficar calculando, né, tudo. Você simplesmente usa esse teorema para resolver o problema. Tá? Na verdade, são dois, do valor inicial e do valor final. Outro que é poderosíssimo, esse aí então vocês vão gostar, é o seguinte. Transformada de Laplace da convolução é a multiplicação da transformada de Laplace. Ou seja, a operação de convolução é uma coisa escrota, né? Por quê? Porque é uma coisa escrota. A gente não conseguiu fazer aquela convolução da prova, não, Abel, né? Difícil pra cacete. Não era, mas tudo bem. Não era difícil, mas tudo bem. Né? Só vocês olharem lá a resolução, vocês viram que não era difícil. Mas tudo bem. Poderia ter usado transformada de Laplace para fazer aquela convolução? Poderia. Como assim? A convolução da prova era uma coisa assim. Uma coisa assim, convoluindo com uma coisa assim. Era isso, né? Ok? Poderia usar a transformada de Laplace para fazer essa convolução? Poderia. Né? Eu ia fazer o quê? Eu ia fazer a transformada de Laplace disso. Depois a gente vai fazer já já. Eu ia fazer a transformada de Laplace disso. Aí eu ia encontrar, vamos supor que essa função é f. Essa função é g. Eu ia encontrar um f de s. E aqui eu ia encontrar um g de s. Aí eu pegava isso, multiplicava por isso. Certo? E aí? E aí ia dar uma função h de s, um valor qualquer, que era a multiplicação das duas. O que eu tinha que fazer? Transformada inversa para encontrar o h de t, que seria a convolução das duas. Certo? Muito legal, dá para fazer assim. Ah, dá para fazer assim? Dá para fazer assim. Tá? Ah, como é que faz assim? Vou mostrar, na verdade. Tá? Legal, as propriedades estão aqui. Ó. Opa! Então, estão vendo essa tabela que vocês estão vendo aqui? A gente fez todas as propriedades, menos essa aqui, ó. E que é bem simples. É transformada de Laplace de uma função periódica no tempo. É a transformada dividido por 1 menos e elevado a menos s vezes o período. É fácil mesmo, é só vocês fazerem a transformada. Porque a transformada de Laplace de uma função periódica no tempo, você pode imaginar como sendo a transformada de Laplace da função, mais a transformada de Laplace da função no período t, mais a transformada da função deslocada, não é isso? Mais o deslocamento, mais o deslocamento, mais o deslocamento. E o deslocamento faz o quê na função da transformada? Vocês lembram? Multiplica por e elevado a menos s, menos s, menos s. Não é isso? Não é isso que vai acontecer? Menos s, menos s, menos s. Lembra que é transformar de Laplace de f de t dá f de s. Transformar de Laplace de f de t menos a dá o quê? E elevado a menos a s f de s. Certo? Então, ó, a função está aqui. Vamos supor que seja isso aqui. Isso aqui é o f de t. Só que ela se repete. Aqui. Então, quem é esse cara aqui? F de t mais um t grande. Quem é esse cara aqui? F de t mais não, né? Menos. Menos um t grande. Esse aqui vai ser f de t menos 2t grande. Então, ó, cada parte da função, como ela é periódica, vai ser ela deslocada. Quando você encontrar isso aqui, vai dar um f de s. Quando você fizer essa transformada aqui, vai ser o quê? E elevado a menos st grande, f de s. Depois, vai ser o quê? E elevado dessa aqui. E elevado menos s 2t grande, f de s. Aí você soma todo mundo. Bota f de s em evidência, vai ser 1 mais e elevado a menos st, mais e elevado a menos 2st, ou seja, uma soma infinita, concordam comigo? De 1 mais e elevado a menos st, mais e elevado a menos 2st, e assim por diante. Vocês lembram como é que é a soma infinita de uma... Isso aqui é uma PG, de razão
E elevado a menos st grande. Concorda comigo? Não é isso aqui que vai dar a sua transformada de Laplace? 1 mais infinito. Não é a transformada desse sinal infinito, não vai ser isso aqui? Vocês lembram como é que faz soma de PG? Porra, meu, só estudei isso pro meu vestibular, porra. Nunca mais vi isso na minha vida. Pois é, né? Mas é o que? O primeiro termo sobre 1 menos a razão da PG. Então vai dar o que isso aqui? 1 sobre 1 menos e elevado a menos st grande. Ah, demonstrei. Olha lá. Tá vendo que eu demonstrei? Isso aqui não é f de s que multiplica 1 sobre 1 menos e elevado a menos st? Tá? Acabei de demonstrar rapidinho aí qual é a propriedade da função periódica. Tá? Às vezes a gente precisa usar. Muito difícil. Acho que eu nunca encontrei um problema que precisasse usar isso. Porém, tá aí. Né? Talvez o cara tenha usado isso para você, por exemplo, descobrir a transformada de Laplace de uma onda quadrada. Certo? Ele faz só um pedaço da transformada de Laplace e resolve o problema. Legal. Então aqui estão todas as propriedades interessantes que a gente vai fazer. Né? Então, por exemplo, ó, olha o que eu falei aqui. Né? Como você consegue gerar a tabela só partindo da primeira transformada de Laplace. Né? Desculpa, da primeira, que é essa aqui. Ó. Ó. Chega nisso, aí você usa, por exemplo, que uma integral de U de t, chega nisso, e chega toda outra. Olha só, antes de entrar em aplicações de circuitos, deixa eu voltar aqui e fazer um exemplo. Esse é importante pra caramba. Deixa eu voltar aqui no meu... Opa! Não é aqui. Aqui. É aqui? Ah, legal. É esse mesmo. Deixa eu mostrar umas aplicações aqui de transformada de Laplace usando a tabela. A gente fez várias aqui. Ah, não está aqui, desculpe. Propriedades. Aqui. Propriedades. Ok. Olha só. Aqui tem as demonstrações, depois eu até posso passar isso para vocês. Mas olha que legal, ó. Aqui eu vou dar uma dica muito boa para vocês determinarem transformada de Laplace de sinais descritos por figuras. Exemplo de um sinal descrito por figura. Esse que está aqui. Né? Então, esse é um sinal descrito por figura. Né? Como é que você pode determinar a transformada de Laplace disso? Vamos pegar aqui, vamos fazer esse exemplo. Vamos pegar esse exemplo aqui. Deixa eu copiá-lo aqui. Deixa eu copiá-lo. Consigo fazer por aqui? Não. Será que ele deixa eu pegar assim? Não. Como é que eu faço isso? Eu tenho como fazer. Eu não queria fazer na marra. Vou fazer na marra. Peraí. Apareça, cara. Cadê você? Ele não deixou. Vou desenhar mesmo. Deixa. Mais rápido ficar pensando aqui. Então, olha aqui. Vou desenhar esse sinal aqui. Ok. Aqui é 2, aqui é 2, aqui é 3, aqui é 0. Esse é um sinal. X de t. Olha só, como é que eu posso fazer a transformada de Laplace desse sinal? Né? Lembrando que ele continua aqui com 0. Transformada de Laplace... Ai, meu Deus do céu. Tem um undo aqui? Tem. Ah, que bom. Então, aqui. Então, um sinal causal, bacana. Como é que eu posso encontrar a transformada de Laplace desse sinal? Primeira
forma de fazer isso, vários livros mostram dessa forma, é fazer o seguinte, ó, quem é esse sinal aqui? Ó? Quem é esse cara aqui? Como é que a gente pode escrever esse sinal? Ó? Uma das formas é essa. É descrever matematicamente o sinal. Como assim descrever matematicamente o sinal? Escrever ele, a gente viu isso logo no nosso primeiro período, né? A primeira parte do nosso curso. Ele seria o seguinte, ó, seria um T que multiplica quem? Vocês lembram como é que é? É por parte, né? Quanto é que é essa parte aqui? Olha essa equação de reta aqui. É T. Se eu só quero aquela parte, vocês lembram como é que a gente faz? U de T menos U de T menos 2. Perfeito. Ok, lembraram. Ok. Tá? Certo? A segunda parte. Qual é essa equação de reta aqui? Essa equação de reta é menos 2t. Não é isso? Não é isso? É menos 2. Certo? Eu já sei que é menos 2. Mais o lugar que corta, se eu não me engano, continuando, é lá em 6. Mais 6. É só você fazer um teste aqui. Quando t igual a 3, dá 0. Beleza. Quando t igual a 2, dá 2. Dá certinho. Então, é menos 2t mais 6. Então, isso aqui é mais... Vou botar assim, ó. Menos 2t mais 6. Que multiplica U de t menos 2. Menos U de t menos 3. Olha só como é que dá trabalho fazer a transformada de Laplace disso, usando o método que eu vou mostrar aqui. Olha como é que dá trabalho. Eu ia fazer o seguinte, olha o que eu vou fazer. Eu vou primeiro expandir isso. Isso aqui vai ser... Tem outra cor aqui. Olha só, vai ficar assim, ó. T, U de T. Por que T, U de T? Porque T, U de T é o C transformado. Concorda comigo o C transformado? Quanto é a transformada de T? Vocês lembram? Não. U de T é 1 sobre S. T, U de T é 1 sobre S ao quadrado. Tá legal? Continuando. Menos T, U de T menos 2, mais, ou melhor, menos 2T, U de T menos 2, mais 2T, U de T menos 3, mais 6, U de T menos 2, menos 6, U de T menos 3. Bom, primeiro vou marcar as transformadas que eu já sei fazer. Eu sei essa, certo? Eu sei essa. Como assim? Eu não sei de U de T? É 1 sobre S, certo? U de T menos 2 é elevado a menos 2S, 1 sobre S. Certo? Multiplica 1 sobre S. Porque quem é U de T menos 2? Não é U de T menos 2 vezes U de T menos 2, não, deslocando ele 2 unidades para a direita. Certo? Deslocar é multiplicar por E elevado a menos AS. Então, sei essa e sei essa. Essas eu sei. Eu não sei T U de T menos 2. Eu não sei 2T U de T menos 2. Tudo bem, se eu souber U de T menos 2, aliás, até posso colocar aqui, ó, menos 3T U de T menos 2. Não preciso fazer a mesma transformada. Eu não sei 2T U de T menos 3. Como é que a gente faz, então, para poder fazer isso, Abel? Olha o trabalho que vai dar. Eu tenho que descobrir a transformada de menos 3T U de T menos 2 e tenho que descobrir a transformada de 2T U de T menos 3. Lembrando que aqui, ó, isso aqui são só coeficientes, então o que eu tenho que saber é T U de T menos 2 e T U de T menos 3, certo? São só coeficientes. Legal? Como assim você não sabe? Não sei. Eu sei de T U de T. E eu sei de T U de T. Vale quanto? 1 sobre S ao quadrado. Ok? E eu sei quanto vale de T menos A U de T menos A. Quanto é que vale isso?
a transformada disso? Isso é transformada, viu, pessoal? Quanto vale a transformada disso? Propriedade. Desloquei a unidade. Vai dar quanto isso aqui, pessoal, então? Sobre... Certo? Sim? Propriedade. Certo? E aí? Eu tenho T menos A ou de T menos A? Não, eu tenho T ou de T menos 2, não é? Não é isso? Eu tenho T menos 3 ou de T menos 3? Não. Se eu não tenho, eu tenho. Como assim? Não entendi. Olha só, professor. Como é babaca esse professor. Concordam que é a mesma coisa? É ou não é? É. E isso aqui a gente pode escrever como? Como menos 3, que multiplica quem? T menos 2, U de T menos 2, mais 2, U de T menos 2. Não é isso? Olha só, essa forma é a pior maneira de fazer essa transformada. Só estou mostrando como é que dá trabalho. É a pior maneira de fazer essa transformada. Tá? É a pior. Mas funciona. Aí olha só, quanto é que é a transformada disso? Fala para mim. Vamos, galera! E quanto é que é a transformada disso? Dois elevado a menos 2s, é o 2 porque tem o 2 ali, certo? Sobre S, porque a transformada U de T é 1 sobre S. Não entendi nada, claro que vocês entenderam. Pensa bem, claro que vocês entenderam. Né? Porque a transformada, eu não tenho, né? Aqui não é T, U de T menos 2, é só U de T menos 2. A transformada de U de T menos 2 é a transformada de U de T deslocado, certo? Então é E elevado a menos 2S sobre S, certo? Faria a mesma coisa aqui para baixo. 2 que multiplica T menos 3 mais 3, U de T menos 3. E faria tudo. Já viram o trabalhão que ia dar? Depois ainda tinha que somar essa porra toda para dar o meu trabalho, o meu resultado. Certo? Dá pra, porra, não tem maneira mais fácil de fazer? Tem. Vou usar a maneira mais fácil de fazer. Qual é a maneira mais fácil de fazer? Deixa eu desenhar de novo a função. Desenhar bonitinho aqui. Dois, 3, 2, 0. Isso está ótimo. Isso. Ok? Certo? Essa é a função. Tá? A maneira mais fácil de fazer esse tipo de transformada é sempre usar a propriedade das derivadas. Como assim? Esse é o x de t, não é? Quem é a derivada desse cara? Vamos desenhar. Vamos desenhar. Até 0, quanto é que vale a derivada? 0. De 0 até 2, quanto é que vale a derivada? 1. De 2 até 3, quanto é que vale a derivada? Menos 2. De 3 em diante, quanto é que vale a derivada? 0. Legal. Eu vou derivando até que só existam impulsos ou derivadas de impulsos. Também vai ter derivadas de impulso em alguns casos.
tá? É raro, mas pode ser que apareça. Legal, e aí? Continua a derivar. Tem impulso ainda? Aliás, não tem nem impulso nenhum ainda por enquanto, né? Vou derivando até ficar a função zero e impulsos, certo? Vou derivar pela segunda vez. Beleza. Legal. Quanto é que fica a derivada aqui? Zero. O que vai acontecer em zero? O que vai acontecer em zero, pessoal? Qual é a derivada aqui? É um impulso de tamanho 1, certo? Tem uma descontinuidade, certo? Continua. Depois de zero fica zero. O que vai acontecer em 2? Fala para mim. Vai ter um impulso de tamanho 3, certo? Diferença vezes o impulso. Derivada da descontinuidade vai dar um impulso. Continua. O que vai acontecer em 3? Vai ter um impulso de tamanho 2. E aí acabou. Esse cara aqui é delta de t, certo? Que é para cima. Esse cara aqui é quanto? Menos três delta de t menos 2. E esse cara aqui é quanto? Vocês entenderam como é que foi feita as derivadas? Toda vez que tiver descontinuidade, você deriva. Tá? Agora só tem impulsos e está zerado? Tá, só tem impulso e está zerado. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou fazer isso aqui, ó. Transformada de Laplace da segunda derivada de x de t dt2 é igual. Vocês lembram o que é? Vamos ver lá as minhas propriedades. Porra, não está aqui. Só um instantinho. Aqui. Opa! Olha lá. Transformar de Laplace da segunda derivada de f, ou de x, ou de qualquer coisa, é s ao quadrado, né? Menos s vezes a função em zero, menos a derivada da função em zero menos, certo? Função em zero menos, derivada da função em zero menos. Vamos voltar lá. Então, olha só. Vou voltar lá. Estou voltando aqui, ó. Vai ser s ao quadrado, x grande de s, menos quem? Volta lá. Menos S que multiplica f de zero menos. S que multiplica... Quem é o fzinho? É o x, né? De zero menos. Menos o quê? X' ou dx dt em zero menos. Você também escreve isso aqui, ó. Tá. Quanto vale? Vamos lá. Quanto vale? Quanto vale o x de zero menos aqui, ó? Quanto é que é o x de zero menos, pessoal? Quanto é que vale? Olha aqui na figura. Quanto vale? Olha na figura. Vale zero. Isso aqui vale zero. Quanto vale a derivada em zero menos? Também vale zero. Certo? Também vale zero.
Podem ver, ó. 0 menos não é tendendo a 0 pela esquerda. Ok? Então 0 e 0. Foi entendido? Legal. E agora? Olha só. Olha só. Agora eu acabei de descobrir o seguinte, ó, que descobri não. Eu acabei de ver que a transformada de Laplace de d2xt dt2 é igual a quanto? É igual a s ao quadrado x de s. Certo? E aí? Cara, esse lado aqui você pode escrever assim, ó. Você não pode escrever esse lado como sendo delta de t menos 3 delta de t menos 2 mais 2 delta de t menos 3? Não posso escrever esse lado assim? Não é a derivada do x2? Não é a derivada segunda do x? Não são aqueles 3 deltas que sobraram ali? Não é? Sim? Isso vai dar quanto? S ao quadrado x de s. Então você pode escrever o seguinte, que o x de s, que é o que você quer. X de s não é a transformada que você quer? Vale quanto? Vale 1 sobre s ao quadrado vezes a transformada desses 3 deltas aqui. Só que isso aqui é a transformada desse delta, mais a transformada menos o 3, vezes a transformada do delta de t menos 2, mais o 2, vezes a transformada do delta de 3, t menos 3. Isso aqui vai dar 1 sobre s ao quadrado. Quanto é que é a transformada de delta? Quanto é a transformada de delta? Π. É isso? Quanto é a transformada de delta? E elevado a π. Quanto é que é, galera? 1. Quanto é a transformada de delta de t menos 2? É o próprio 1. Só que aí tem um deslocamento, não tem? E elevado a menos 2s. Qual é a transformada de delta de t menos 3? Ou seja, eu acabei de encontrar meu x de s. Certo? Dava para encontrar de outra forma? Claro que dava. É só você fazer o que estava fazendo aqui em cima. Ó. Mais fácil ou mais difícil que eu fiz agora? Muito mais fácil. Aqui em cima, vocês vão ter que ficar completando quadrados. Depois tem que arrumar tudo para ficar bonitinho. Não sei se vocês estão entendendo que é muito mais complicado usar o teorema dos deslocamentos nas retas. Dá muito mais trabalho. Imagina que se tivesse um t ao quadrado, por exemplo. Mais trabalho ainda. Tá? Então, qual é a ideia? É sempre trabalhar usando essa técnica que a gente acabou de mostrar, né? Que é, toda vez que tiver uma figura para encontrar a transformada de Laplace, usar isso. Então, por exemplo, ó, se fosse lá para fazer a convolução disso aqui, ó, quero fazer a convolução disso aqui com isso aqui, né? Para encontrar a transformada. Aqui está até fácil de fazer a transformada de Laplace, né? Porque aqui é o quê? É 1 de t menos 1 de t menos 1, por exemplo. Certo? Essa está fácil. Né? Aqui também não está tão difícil assim. Né? Porque daria o quê? Daria t, que multiplica u de t, menos u de t menos 1. Aí teria que fazer o t de t, que a gente sabe que é 1 sobre s. Certo? 1 sobre s ao quadrado. E o t de t menos 1 a gente não sabe. Aí teria que fazer t de t menos 1, faria t menos 1 mais 1, faria essa brincadeira, certo? Mas por derivada dos impulsos é bem rápido também. Né? Porque aqui você teria, aqui, se você fosse fazer por impulso aqui. Então isso aqui vai dar o quê? Vai dar a transformada, vai dar 1 sobre s, menos 1 sobre s elevado a menos s. Tá? Seria a transformada de cima. A transformada de baixo, aí você faz a derivada. Ó. Aqui fica deriva, dá uma constante,
E notem que aqui já tem um impulso, né? Já tem um impulso. Certo? Não, desculpa, aqui não precisa. Não, precisa sim. Aqui já tem um impulso. E aí continua. Na hora de derivar novamente, já dá um impulso para cá, um impulso para baixo e uma derivada de impulso. Aí vai aparecer um S. Derivada de impulso, a gente sabe que vai aparecer um Szinho. Então vai ter um S em cima. É normal isso acontecer. Na hora que você fizesse a coisa, ia aparecer isso. Tá? E aí vocês tinham que fazer, né? Poderia pegar as transformadas disso e a transformada disso, multiplicar, fazer a transformada inversa em vez de ter feito aquela convolução. Certo? Daria muito menos trabalho, né? Digamos assim. Pelo menos você não teria que ficar se preocupando com os intervalos, etc. É só fazer a convolução direta que dá certo. Ele já te dá uma função geral. Tá? Então é isso, né? Na verdade, hoje a gente viu todas as propriedades, já começamos a ver algumas aplicações, mas na aula que vem, deixa eu mostrar aqui. Deixa eu voltar. Ó, na aula que vem a gente vai começar a usar aplicações que nos interessam, né? Porque a gente fala, o que é transformar de Laplace? O cara fala, é uma gambiarra para resolver, né, equação diferencial. Porque olha o que acontece, como é que você resolve a equação diferencial usando transformar de Laplace? Você tem lá, uma equação qualquer, ó, d2x de t dt2 mais 3x de t dx de t dt mais 4x de t é igual, por exemplo, a u de t, certo? Essa é uma equação diferencial, igual a constante para t maior do que zero, certo? Como é que você resolve essa equação diferencial? Aplica a transformada de Laplace dos dois lados, né? Sabendo que as condições iniciais são nulas. O que é condições iniciais nulas? O x de 0 é 0, a derivada de x de 0 é 0, a segunda derivada. Isso quando você está trabalhando com sinais causais, isso sempre acontece, né? Então é a transformada de Laplace disso. Quanto é que é a transformada de Laplace aqui? Vai ser S ao quadrado x de S, mais quem? 3S x de S, mais x de S. Vou tirar aqui. Transformar de Laplace disso, transformar de Laplace disso. Mais x de S. Quanto é a transformada de Laplace de t? Tem que saber de cor alguma. Mas está na tabela. Quanto é que é? 1 sobre S. Certo? Então o que você vai ter? Você vai ter que x de S, que multiplica S ao quadrado mais 3S mais 1, é igual a 1 sobre S. Ou seja, o x de S é igual a 1 sobre S, que multiplica S ao quadrado mais 3S mais 1. Se quiser saber o x de t, o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? Transformada inversa. Eu sei fazer essa transformada inversa? Sei. Tá? Isso aqui vai ser o quê? Isso aqui vai ser 1 sobre S, que multiplica... Aí tem que ver aqui, vai dar uma equação... O x de S, ele é com 4 também? Ele é o quê? Ele é com 4 do x de t também? O x de S? Ah, tem um 4 aqui, desculpe. Olha que eu vi. Tá. Então, nesse caso aqui, o que você vai ter? Você tem que ver, isso aqui vai dar um B2 menos, vai dar uma raiz complexa, não vai? Tem que fazer a transformada inversa disso aqui. Tá, ok? Esqueci do 4 ali. Tá? Entenderam o que eu estou falando? Tem que fazer a transformada inversa. Transformada inversa disso aqui vai dar um A sobre S, mais um BS mais C sobre S ao quadrado, mas tem que usar as tabelas depois. Muito mais simples, garanto para vocês, do que vocês tentarem resolver essa equação diferencial usando os métodos matemáticos padrão. Porque você, no método matemático padrão, o que você faz é o quê? É justamente decorar uma porrada de fórmulas quando tem raiz complexa, quando não tem raiz complexa. E aí vocês têm lá as, digamos, solução particular. Lembra daqueles? Eu não sei nem mais o que é isso. Só trabalho com o transformada de Laplace. E você não precisa saber. Ah, mas tem que saber a transformada de Laplace. Garanto para vocês que é muito mais fácil decorar
a tabela de transformadas, você decorar todos os casos possíveis e imaginários que vão ter lá na equação diferencial. Certo? Muito mais simples. E o que acontece? Quando a gente trabalha com circuitos elétricos, o que você tem, quando tem capacitor e indutor no circuito, é que vai aparecer uma equação diferencial. A gente vai dar uma pequena introdução, basicamente, em circuitos elétricos, mas vai aparecer. Por quê? Porque as características do capacitor e do indutor são as seguintes. A tensão, né, no indutor é L vezes a derivada da corrente do indutor. A corrente no capacitor é C vezes a derivada da tensão no capacitor. E, obviamente, se você quiser a corrente no indutor, vai aparecer uma integral. Se você quiser saber a tensão no capacitor, vai aparecer uma integral. Certo? Então, isso faz com que, quando você quer encontrar correntes e tensões no circuito que tenha capacitores e indutores, apareçam equações o quê? Diferenciais. E você não quer fazer isso. Você não quer trabalhar com equação diferencial. Aí o que você faz? Você pega, e transforma a sua equação diferencial numa equação algébrica. Estão vendo? Não tem equação diferencial. Você usa a transformada de Laplace no circuito. É a melhor maneira de resolver circuitos de primeira e segunda ordem. Você resolve qualquer circuito de primeira e segunda ordem usando transformada de Laplace. E, se você for usar os métodos padrão, não é qualquer. Você vai ter que arrumar o circuito, deixar ele de uma forma que seja encaixável no método padrão, para depois resolver. Se você usa Laplace, você resolve qualquer um, sem restrições da forma do circuito. Muito mais completo, tá certo? Então, olha só o que vai acontecer. Você vai trabalhar com as transformadas de Laplace do capacitor, o modelo equivalente, para a transformada de Laplace do indutor, o modelo equivalente. Obviamente tem resistores também, então você vai ter que trabalhar com a transformada de Laplace de quem? Dos resistores. Só que a transformada de Laplace do resistor é o próprio resistor, né? Não muda nada, porque a equação é linear, né? V igual a RI, não muda nada. Então a transformada de Laplace do V, que é o V de S, vai ser R vezes a transformada de Laplace do I. O I de S não muda, ou seja, o resistor não muda nada. O capacitor não, o capacitor lá. Olha o que acontece, aparece um SC aqui, ó, né? Ou aparece 1 sobre CS, 1 sobre SC, né? Se você estiver trabalhando com tensão ou corrente, tanto faz. Tá legal? Ok? Então é isso que a gente vai ver, tá? A gente vai ver como a gente trabalha, né, em circuitos usando a transformada de Laplace. É a nossa principal aplicação em engenharia elétrica, tá? Muito mais simples do que tentar resolver os casos particulares dos circuitos. A gente vai dar circuitos bem simples porque vocês ainda mais a turma de vocês, né, que é uma turma que é meio híbrida, né? Vocês não viram circuitos, né? Vocês estão vendo circuitos agora, entendeu? Então, lá em circuitos eu vou falar de transformada de Laplace, mas de uma maneira bem simples, mas vou me preocupar com outros detalhes, como valores iniciais de tensão e do capacitor e corrente no capacitor, né? Tensão no indutor e corrente no indutor, para a gente poder trabalhar justamente com Laplace, tá? Tem outras aplicações, tá? Por exemplo, ó, aqui ele manda encontrar uma corrente, aqui, por exemplo, eu não coloquei, mas eu vou botar aqui umas aplicações em que é resolver equação diferencial. Aqui eu já até coloquei uma, mas eu vou colocar mais outras, certo? Tem uma série de exemplos que a gente pode usar. Legal? Então é isso, pessoal. Tá? Na aula de quarta-feira a gente continua com as aplicações. Vou ver se eu trago as tabelas de Laplace, aí vocês já podem usar as tabelas que vocês vão ter acesso na prova. A tabela vai ter a transformada e vai ter as propriedades. Tá ok?